A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu louvo a Deus por mais esse momento, por estarmos aqui para nós meditarmos na palavra de Deus, nessa grandiosa palavra. Eu peço a atenção de todos vocês. Desde já agradeço pela participação, por assistir. Fica aí, que nós vamos extrair coisas maravilhosas desta rica palavra, porque hoje nós vamos falar sobre a oração de Daniel. Uma oração tão linda, tão simples, tão singela. E é sobre ela que nós vamos falar. O capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 1 até o versículo 18, 19, descreve a situação em que Daniel se encontrava. Ela descreve a situação em que o povo hebreu se encontrava. Eles estavam cativos, eles foram levados cativo, eles eram serventes, eu vou usar um termo mais suave, do Império Medo-Persa, na época, sobre o reinado de Dario. Acontece que, quando Daniel, estudando a palavra, observa bem isso, estudando a palavra, lendo os livros, ele descobriu que era o tempo de voltar para casa. Ele estava analisando sobre as 70 semanas. Ele lembrou-se da promessa de Deus. Coisa linda, né? Primeiro, precisamos entender que a nossa oração precisa ser bíblica. Precisa estar embasado na palavra de Deus. E foi lendo a palavra de Deus, e foi em cima da palavra de Deus que Daniel dirigiu essa oração tão singular. Eu vou ler um texto da oração, para não ficar muito longo. Eu vou ler apenas a partir do versículo 17. Diz o seguinte: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Deus, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, ó Senhor, sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Que oração linda! Isso aqui é só um texto. O que nós podemos observar nessa oração, como já falei de início, foi uma oração bíblica, respaldada na palavra. É essa que deve ser a oração do crente. Uma oração respaldada na palavra, amparada na palavra de Deus. Há tanto tipo de oração, tantas retóricas, tantos rituais, mas precisamos primeiro fazer um questionamento ou uma pergunta a nós mesmos. Quando estamos orando, a nossa oração tem base na palavra? A oração é bíblica? Porque se ela não for bíblica, não serve. A oração de Daniel foi bíblica porque diz o texto, se nós lermos a partir do versículo 1, observamos que Daniel, ao ler o livro, a estudar o livro, ele descobriu que era o tempo de voltar para casa. Por quê? A oração, ela precisa ser baseada na promessa de Deus. Na oração, precisamos reivindicar aquilo que Deus já falou, que Deus nos prometeu. Agora, para isso, é preciso que tenhamos conhecimento
do que foi que Deus nos prometeu. É isso que eu tenho que perguntar a mim para reivindicar em minhas orações. O que Deus prometeu para mim? O que é que Deus tem para mim? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Então, é com base nesses requisitos, é com base nesses elementos que nós precisamos dirigir a nosso Deus a nossa oração. A oração de Daniel foi uma oração cheia de esperança. Por quê? Porque ele confiava na palavra. Ele tinha certeza do seu cumprimento. Porque a promessa de Deus é infalível. E ele descobriu, agora só se descobre a vontade de Deus, mergulhando na sua palavra. Isso que é importante. Nós só descobrimos a vontade de Deus se nós formos buscar na palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não analisa, se você não estuda, se você não busca, se você não pesquisa, você não vai descobrir qual é a vontade de Deus na sua vida. Isso é fundamental. E Daniel descobriu isso. Daniel descobriu qual era a vontade de Deus na vida do seu povo. E ele aproveitou. Ele pegou justamente a promessa de Deus e apresentou a Deus com humildade a sua promessa. É tempo de voltar. E veja o que ele descreve. O santuário assolado, a cidade abandonada. É tempo de voltar para casa. Agora, lindo é quando uma oração brota de um coração sincero. Emana de uma alma cheia de fervor, reconhecendo a grandeza de Deus, a sua soberania. É preciso que se ore com humildade. Não é colocando Deus no canto da parede como muitos fazem. Alguém nem ora mais, determina. Determinar a Deus o quê? Você é servo, ele quem é o soberano, você deve se inclinar, você deve se humilhar, você deve confessar os seus pecados, que é fundamental isso na oração. Confessa os teus pecados diante de Deus. Foi o que Daniel fez. Daniel confessou o seu pecado, o pecado do povo, diante do Grande, diante do Altíssimo. E em seguida, ele se derrama. Perdoa-nos, perdoa-nos. O reconhecimento da nossa limitação, da nossa fraqueza, da nossa pequenez e o reconhecimento de que somente Deus é soberano, de que somente Deus é grande e que Ele é dono de todas as coisas, é Ele quem detém o poder, a honra e a glória. Quando se reconhece isso, então isso comove Deus. Isso move o coração de Deus. Não faça uma oração arrogante. Lembre-se que você é servo, que você é filho, que você é dependente de Deus. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Então, Daniel, ele tinha esse conhecimento. Ele foi diante de Deus. Depois, no versículo 5, a gente encontra ele confessando: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9:5. Que coisa linda, que humildade, porque Daniel sabia que ele estava cativo, que ele estava sendo escravizado junto com todo o povo, porque pecaram. O pecado tem consequência, o pecado tem punição. Nós temos que entender, nos lembrar que Israel é a promessa de Deus.
Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo da promessa. Mas todas as vezes que Israel pecava, Deus punia Israel. Punia com escravidão. Todas as vezes que Israel se desviava, nações estrangeiras invadiam Israel e levavam o povo cativo. Aqui está mais uma vez. Israel sendo levado cativo por causa das suas transgressões, conforme confessa Daniel nesse texto. Não é pelo fato de ser crente, o fato de ser filho, que nós estamos isentos de punição. Se errar, com certeza receberá a devida punição. Agora é preciso reconhecer isso. Todas as vezes que formos orar, precisamos lançar um olhar introspectivo e perguntar: aonde foi que eu falhei? Em que errei? E confessa diante de Deus os teus pecados. As orações mais lindas, mais sublimes e mais eficazes que nós encontramos na Bíblia é quando esses valiosos homens de Deus se prostam diante do Altíssimo, confessando os seus pecados e confessando o pecado da sua nação. Foi justamente isso que Daniel fez. Daniel estava confessando o pecado de toda a nação, quando ele diz pecamos. Está no plural. Pecamos nós, quem? Israel, o povo hebreu, pecou. Então ele sabia que estava sofrendo por causa disso. O sofrimento tem uma causa. E algumas vezes a causa do sofrimento é o pecado. Às vezes a causa do sofrimento é a iniquidade. É uma coisa terrível a iniquidade. Iniquidade não é um pecado em si. A iniquidade é a pessoa se conformar com o pecado. É a pessoa viver pecando como se nada tivesse acontecido. A Bíblia chama isso de iniquidade. É o costume, é acostumar-se em pecar. É dizer que o pecado não é pecado. Então, Israel, ele descreve aqui, que cometeu pecado e cometeu iniquidade. E por isso ele sabia que estava sendo castigado. A oração de Daniel foi uma oração que brotou de um coração sincero num momento de aflição. Lembre-se, porque as orações mais contundentes, as orações mais emocionantes, são aquelas orações feitas nos momentos de dor, de tristeza, de aflição e de angústia. Porque às vezes nós oramos. A oração pode ser uma oração de louvor, uma oração de gratidão, aonde nós externamos a nossa alegria, o nosso prazer em servir. Mas a oração que se faz com o coração quebrantado. A oração que se faz com lágrimas. A oração que se faz com dor. Foi essa a oração de Daniel. Daniel era uma pessoa que gostava de orar. E a Bíblia registra que ele orava 3 vezes ao dia. Eu não sei quantas vezes nós oramos, ou vocês oram. Mas era hábito. E aqui ele diz que ele estava na oração da tarde, quando ele levantou um clamor a Deus. E nessa oração, apesar de angustiada, apesar de aflita, apesar de em meio à dor, existia uma esperança.
uma esperança porque ele confiava na palavra. É por isso que ele disse que ele ainda estava orando. Ainda estava falando quando veio a resposta. Que coisa linda! Um Deus que nos assiste 24 horas, um Deus que está atento às nossas palavras, um Deus que está atento às nossas súplicas, e naquele momento mais angustiado, naquele momento mais tenebroso, quando a alma se fecha de tristeza, de dor, é ali que o amor, o perdão e a misericórdia se manifesta de forma clara, de forma evidente. Foi isso que ele demonstrou aqui nesta oração e descreveu e reivindicou o perdão. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus em nossas súplicas? É bom frisar isso. Vamos aprender a orar com Daniel. Daniel fez uma oração bíblica. Daniel estava amparado na palavra. Daniel reconheceu as suas falhas. Daniel apelou para a misericórdia de Deus. Daniel pediu perdão pelos seus pecados e pecado da nação. Precisamos também aprender. Vamos orar por nós mesmos, orar pela nossa família, orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, porque tem gente que só sabe criticar, só sabe falar mal do governo, só sabe apontar as falhas do governo, só sabe apontar erros alheios, só sabe apontar pecados alheios. Mas você já orou por eles? Você já orou por você mesmo? Já orou por sua nação? Já pediu perdão a Deus pelo pecado da sua nação? Porque dizer que a nação é isso, é aquilo, a nação está errada, a nação é iníqua, tudo bem, mas você já dobrou seus joelhos e pediu a Deus perdão pelo pecado da sua nação? Porque se não fizer isso, o perdão não vem. Que seja essa a nossa reflexão, que seja esse o nosso intuito, o nosso propósito, orar por todos nós, nesse reconhecimento sincero das nossas fraquezas e limitações. Com certeza, Deus vai nos atender. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo possa nos encher de graça para que venhamos a aprender a orar. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de acionar o sininho para que você receba mais notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que você possa ser agraciado com as coisas que vêm do alto. Não é de mim, mas é daquele que nos chamou para essa missão. Amém? Deus vos abençoe ricamente.